Olá pessoal, que alegria poder estar aqui mandando esse vídeo para vocês neste dia em que celebramos a Semana da Família. Estamos aí já no 5º encontro, mas não perde o seu valor, seu significado, porque durante todo esse percurso nós estamos observando o quanto é importante que tenhamos o valor primordial da família servindo ao Senhor. O lema, justamente, eu e minha casa serviremos ao Senhor, tirado do texto de Josué, capítulo 24, 15. E todo caminho em que a família passa, é preciso que, por primeiro, a gente entenda que a família se solidifique, se alicerce, tenha as suas bases, os seus pilares, acima de tudo na oração. Se nós não sabemos o que fazer, como lidar com algumas situações, a oração é o melhor instrumento para que a gente possa realmente superar essa limitação e seguir em frente. Então hoje, de modo especial, quero refletir com vocês esse tema. Eu vou abordar ele em alguns parâmetros, primeiro falando sobre o aspecto da santidade. Como viver a santidade em família? Nossa, padre, isso é impossível. Principalmente hoje, a gente vê nossas famílias tão abaladas, tão feridas por uma complexidade de problemas. E ainda vem hoje esse problema da pandemia, que deixa a gente com os nervos à flor da pele. Então é impossível ser santo hoje. Não é. E aí que tá. Não é impossível ser santo. O problema é que nós não sabemos utilizar os instrumentos que Deus já está nos dando, as realidades da nossa sociedade e também toda a dinâmica que a família precisa viver para poder colocar em prática. Se eu não tenho isso em pauta, não adianta. Eu não entendi o que é ser santo em família. Então a santidade, ela acontece, não é uma coisa assim de outro mundo, tem que todo dia aparecer um anjo guerreiro, um anjo protetor e abençoar a família. Não. Esse anjo protetor, esse guerreiro na família, é cada um de nós, é aquele que sabe colocar-se na presença do Senhor, sabe rezar no Senhor. Então, hoje, de modo especial, eu te convido a você refletir. Como está a sua caminhada na vida de santidade? Você realmente está procurando fazer dos acontecimentos da sua vida uma oração? Ah, padre, mas como que eu vou fazer isso? Primeiro, eu faço quando eu acordo. Ah, padre, mas eu não tenho o hábito de rezar, liturgia das horas, o terço de manhã, muito mal rezo um Pai Nosso, uma Ave Maria. Tá bom. Ótimo, continue com esse hábito. Mas a sua oração do Pai Nosso e Ave Maria não teve valor algum se você não rezou entregando ao Senhor a sua noite, louvando ao Senhor pela sua noite. Se você rezou o seu Pai Nosso e Ave Maria no seu coração colocando: meu Deus, obrigado pela excelente noite que eu tive, ou pela difícil noite que eu tive, Senhor, me ajuda para poder passar o dia de hoje vai ser difícil. Então, mas eu te peço, te rogo, te louvo, Senhor. E dentro do seu coração, aquele Pai Nosso era uma oração que estava te interiorizando tudo isso. Ave Maria também. Então, por isso eu digo, né? Pode ser que a sua oração tenha sido uma oração vazia, né? Que não teve aquele valor devido. Depois, a segunda coisa que a gente precisa ter presente dentro disso tudo é que a oração, ela acontece com o meu próprio agir. Padre, eu sofro muito dores, eu sofro muito uma série de dificuldades e eu não sei o que fazer com isso. Reza, converte em oração. Tem vários santos da igreja que a gente vai ver no percurso da história da igreja que vão estar assim profundamente inseridos nessa dinâmica. Vamos ver uma santa bem novinha aí, de poucos anos, que era Lute, que foi uma santa que
jovem que passou grande parte da sua vida acamada e que ela trazia, irradiava uma alegria muito grande, porque ela converteu o seu sacrifício, a sua dor, em louvor a Deus. Lógico que isso é um processo que requer de nós bastante empenho, mas a gente pode começar fazendo esse exercício com pequenos gestos, com o nosso irmão, às vezes, no trabalho que nos irrita, com a nossa, com a nossa vida espiritual que está meio esmorecida. Às vezes a gente não aproveita a ocasião para isso. Então a gente precisa saber converter as ocasiões da nossa vida em oração. Depois, durante o dia, será que o meu trabalho, eu faço o meu trabalho com dedicação, com empenho? Será que eu me preocupo de que o meu trabalho seja um louvor a Deus? Será que aquela dedicação que eu tenho no trabalho é uma dedicação que eu digo, meu Deus, eu faço por amor a Ti? Não aquele, ai meu Deus, aguento mais isso, estou doido para me livrar. Em vez de você transformar isso num bem, você atrai a partir deste momento algo ruim para você, porque você faz daquele desgaste, daquele consumir-se, não para o bem. E você precisa criar esse hábito na sua vida. Depois, a sua própria vida diária, de escola, aqueles que ainda estudam, seu estudo doméstico, seu aprofundamento, seu lazer, tudo precisa ser um louvor, tudo precisa ser uma entrega a Deus. E aí que vamos construindo cada vez mais esta dinâmica, esse desejo de que a obra de Deus se realize em cada um de nós. Então eu vou construir essa santidade na minha vida a partir do momento em que eu entendo, eu preciso santificar-me diariamente. Depois, o outro ponto que eu quero colocar para vocês é da importância da intimidade com os modos com que Deus fala comigo. A oração se constrói nos modos que Deus fala comigo. São 4. A gente pode dividir assim em 4 modos. Deus nos fala pelas Escrituras, e aí vem um elemento fundamental. Será que eu proporciono tempo para ter intimidade com as Escrituras? O mínimo, pelo menos a leitura do Evangelho diário, o Evangelho do dia, as leituras do dia. Será que eu criei esse hábito? Será que eu faço uso desse instrumento? Então, a intimidade com a palavra de Deus. Então, eu ouço Deus que me fala. Quantas vezes você já não pegou um texto da Escritura que você leu e falou, parece que ele foi escrito hoje para mim, nesses termos, Jesus acabou de escrever e assinou meu nome. Caro fulano de tal, caro Padre Leandro, escreveu o texto e assinou, Jesus. Né? A gente faz essa experiência, porque a palavra de Deus ela é sempre atual. Por que ela é sempre atual? Porque são as verdades de Deus, elas são sempre atuais, elas não são mutáveis. As verdades do Evangelho, a doutrina, ela é sempre atual. Então, a partir do momento que eu crio essa intimidade com a palavra de Deus, eu vou criar também essa possibilidade de ouvir Deus que me fala através da sua palavra. Depois, o segundo modo dos 4 modos que Deus nos fala, eu costumo chamar de o modo dos sacramentos. Sacramentos sacramentais. Né? Por quê? Porque é como Deus fala através da igreja. Se eu sei procurar, dentro da minha vivência de fé, de igreja, de construção do amor de Deus, inserido no corpo místico da igreja, inserido também na minha igreja doméstica, eu vou entender que os sacramentos é essa manifestação do sagrado para mim. Então, se eu, no momento que eu estou numa aflição, e às vezes preciso abrir o meu coração, eu vou diante da Eucaristia e abro o meu coração e digo para o Senhor, Senhor, eis-me aqui para poder fazer a Tua vontade, eis-me aqui para poder realmente ser fiel. Então, daquele sacramento da Eucaristia, se eu fui à missa, comunguei, aquele momento de interioridade que eu
profundamente rezo e peço ao Senhor, meu Deus, eu quero seguir perseverante, me dá força. Esse é o processo riquíssimo da misericórdia de Deus. Depois, os sacramentos se manifestam também não só pela Eucaristia. Os sacramentos que a Igreja nos apresenta, né? A confissão, o batismo, o sacramento do matrimônio no estado de vida em que eu vivo, ou no meu caso, o sacramento do serviço da ordem, né? Ou se eu sou um leigo, o meu estado de vida, como eu faço disso sacro, como eu faço disso santificação, como religioso, como religiosa, como filho, como filha, até mesmo dentro da minha realidade, do meu estado de vida, seja na segunda união, ou até mesmo dentro da própria dinâmica da minha vivência hoje, como eu faço disso a minha santificação, o meu caminhar com Deus. Então eu digo os sacramentos sacramentais, a Igreja, Cristo nos fala através da Igreja. Quantas vezes você foi para uma missa e o padre fez uma homilia, parece que estava falando da tua vida, e olha que você não tinha nem conversado com ele. Então é por quê? Porque Deus usa a Igreja para poder falar com a gente. Mas não usa só a Sagrada Escritura e a Igreja para falar conosco. Ela fala também no próximo. Pessoas que às vezes nem mesmo tem uma caminhada de fé e tem uma atitude de caridade com você, que aquilo te faz lembrar, eu preciso voltar para Deus. Esses dias, ouvindo o testemunho da Elba Ramalho, eu me lembrava do quanto Deus fala, né? Ela falava do testemunho dela quando ela teve uma visão de Nossa Senhora, e ela diz que no carro ela estava vendo aquilo na nuvem, e aí ela perguntou ao motorista, que era protestante, falou, olha, eu estou vendo uma coisa, mas eu preciso ter certeza. Você é o quê? Não, eu não sou católico, sou protestante, mas sou evangélico. E aí eu falei, a impressão, o que você está vendo lá naquela nuvem? Aí ele virou e falou, eu estou vendo Nossa Senhora, então não estou ficando doida não. Então, e aí a partir dali ela fez uma experiência de buscar a intimidade com Deus, através também dos sacramentais da Virgem Maria, né? Então, o próximo, Deus usa o próximo, né? Deus usa o meu irmão, que às vezes não é nem evangélico, não é nem católico, é ateu, um gesto concreto de amor, né? Porque somos instrumentos de Deus, né? E o quarto ponto, que não está no último por ele ser menos importante, todos os quatro estão numa relação de importância muito grande. O último é Deus fala em mim, porque Ele está em mim, Ele vive em mim. E a partir do momento em que eu tomo ciência deste Deus que fala em mim, eu preciso também estar com os ouvidos abertos. Eu gosto muito de uma imagem que sempre usam de dinâmica, que vai revelando-nos aquilo que Deus é. E qual é essa dinâmica? Primeiro, Deus nos deu 2 ouvidos para ouvirmos bastante, 2 olhos para contemplarmos e adorarmos as maravilhas dele. Deu até 2 buracos no nariz. Para quê? Para que possamos sentir a maravilha do mundo que ele criou, para que possamos buscar o céu. Mas só tem uma boca, uma língua. Por quê? Porque a gente precisa ouvir mais, ver mais, sentir mais e falar menos. Então a gente precisa também fazer essa experiência. Agora, mas às vezes a gente está aberto para ouvir só aquilo que interessa para a gente. Uma música, ver a novela, né? E, gente, tem tanta coisa boa, tanta coisa boa. Esse tempo de pandemia, então, que cresceu de conteúdo de internet aí, que a gente possa estar aproveitando para poder melhor viver este momento da graça de Deus, né? Tantas coisas na internet, tantas orações, formações, é só saber procurar, você vai achar coisa boa, né? Então Deus fala em mim,
fala profundamente em mim. Eu só preciso estar atento para perceber Deus no olhar, perceber Deus no falar, perceber Deus no sentir, no viver, o sentido, o tato, o sentir frio, sentir calor, sentir Deus fala em mim. Ele fala. E Ele dialoga comigo numa profunda busca de amor. Por isso, irmãos e irmãs, a hora santa da família precisa começar numa intimidade com Deus, na vivência da santidade. Mas ela vai culminar. O que é o cume de uma montanha? É o ponto mais alto, aquele piquinho da montanha. Então a gente começa no processo da vida de santidade, começa no processo da caminhada de estar atento para ouvir Deus e perceber Deus. Então a gente vai subir na montanha neste processo e a gente chega ao cume no momento da oração, em que nós nos colocamos diante de Jesus sacramentado, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Ele que se revela como paradigma, modelo verdadeiro para cada um de nós. Então, irmãos e irmãs, se você tem dificuldade de lidar com o sofrimento, olha para Jesus na cruz. Se você tem dificuldade para poder lidar com as alegrias, olha para Jesus na vida pública. Se você tem dificuldade de anunciar a boa nova do Senhor, olha para aquele que é modelo de anúncio do Pai com a própria vida. E a Eucaristia é esse ponto chave aonde você vai experimentar esse amor profundo de Deus. Por isso, irmãos e irmãs, aqui estamos hoje para mais um dia celebrarmos o mistério do amor do Senhor. E eu convido você a saber santificar a sua vida numa oração profunda com Ele. Não tenha medo, coragem, força, confie em Deus. E olhe para aqueles que estão à sua volta. Não sei onde você está vendo esse vídeo, não sei se é na sua casa, se você está só ouvindo porque está sendo transmitido pelo rádio. Onde você estiver, perceba que Deus está com você nesse momento. Perceba que Ele está cuidando de você, livrando do mal, mas você precisa perceber. Às vezes a gente culpa Deus porque deu as coisas erradas. Às vezes Deus está querendo o tempo todo nos ensinar o caminho certo e a gente não ouviu, não é verdade? Então, vamos neste momento pedir ao Senhor. Eu quero te convidar nesse momento de oração. Se coloque, pense agora no momento na sua paróquia, na sua igreja. Pense na missa, na última missa que você foi. Pode ser que tenha ido recentemente, mas por causa dessa pandemia pode ser que você já esteja tantos meses sem ver Jesus. Traz à tua memória este momento, o Santíssimo Sacramento exposto, aonde Jesus te chama a se lançar no amor dele com fidelidade e coragem. Então aproveita desse momento e se lança no Senhor. Tenha força, coragem, não desanime, estamos unidos. E ao colocar-se diante do Senhor, lembre-se que Jesus está te dizendo nesse momento: filho, filha, eu te amo. Que Deus te abençoe, que possa continuar revelando para você o amor profundo que Ele tem por ti. E nunca se esqueça que o amor que Deus tem por você nunca acaba, porque Ele é fonte do amor. Te peço que crie essa intimidade com Deus, que seja do dia a dia ao ápice da adoração eucarística. Do dia a dia, de converter a minha vida em oração, a se colocar na presença do Senhor e fazer a minha oração. E vivam e possam continuar seguindo em frente, e seja família sempre fiel à oração.
Família que reza unida, permanece unida. Que Deus vos abençoe e vos guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Coragem, fique na paz do Senhor. Família comece e termine sabendo onde vai.